Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. O tão aguardado anúncio de Donald Trump aconteceu, mas após o fechamento dos mercados, que deu um alívio nas bolsas globais. Principalmente em Nova York, que recuperou boa parte das perdas recentes, com alta generalizada e o setor de tecnologia se sobressaindo. O Ibovespa manteve a estabilidade, encerrando praticamente no 0 a 0, nos 131 mil pontos. O dólar à vista encerrou o dia em leve alta, mas se manteve abaixo dos R$ 5,70 frente ao real. Já no DXY, caiu cerca de 0,40% na contramão dos juros americanos, que subiram, voltando a tocar os 4,20% nos T-Notes de 10 anos. No Brasil, os juros tiveram uma manhã de queda generalizada na esteira da correção técnica, mas zeraram o recuo à tarde, fechando com um comportamento misto entre os vértices. E esse movimento mais fraco do mercado brasileiro veio também da agenda econômica. A pesquisa mensal da indústria mostrou que na passagem de janeiro para fevereiro, o setor ainda luta para recuperar a queda acumulada de 1,3% nos últimos 5 meses. Em fevereiro, a produção industrial cresceu 0,1%, desempenho abaixo da nossa projeção de 0,2% e muito abaixo do 0,5% que o mercado esperava. Esse movimento tem sido puxado sobretudo pela indústria de transformação, que atravessa um de seus momentos mais desafiadores em anos. Das 25 atividades industriais, 14 registraram retração na passagem mensal. Os resultados entre as grandes categorias econômicas foram mistos. Os setores de bens de consumo duráveis e bens de consumo semi e não duráveis registraram queda, enquanto bens intermediários e bens de capital avançaram 0,8%. Esses dados, somados à alta de 0,1% nos insumos típicos da construção civil, indicam uma nova melhora na proxy do PIB de investimentos para a medição de fevereiro. Para 2025, projetamos um crescimento de 2% na produção industrial brasileira. Apesar dos desafios impostos pela desaceleração da economia global e pelo prolongamento do período de juros elevados, acreditamos que a retração será moderada. Fatores como uma balança comercial sólida e políticas governamentais de estímulos à atividade econômica devem ajudar a mitigar os impactos negativos. Até porque, segundo o anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre as tarifas referentes ao Brasil, foram menores do que as expectativas previam. No anúncio de ontem, Trump não mencionou explicitamente novas tarifas direcionadas ao Brasil. No entanto, em fevereiro deste ano, o governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, afetando diretamente as exportações brasileiras desses produtos. O governo brasileiro tem buscado negociar para reverter ou atenuar essas tarifas, mas até o momento elas permanecem em vigor. De forma geral, Trump anunciou a fixação de uma alíquota mínima de 10% sobre importações para todos os países, mas alertou que a implementação de tarifa não será totalmente recíproca e que aplicará tarifas maiores para países com taxação elevada aos Estados Unidos. Para a China, as tarifas ficaram em 34%, União Europeia em 20%. Para o Japão, Coreia do Sul e Índia, as sobretaxas serão de 24%, 25% e 26%, respectivamente. Além disso, importações da Suíça terão tarifas de 31% e a Venezuela com 15% de taxação. Bom, provavelmente o mercado deve reagir ao anúncio, como esperado, mas ainda há muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas, como, por exemplo, se essas ações serão efetivas ou serão taxas médias, ou de forma gradual, com no mínimo começando a partir de hoje. Além disso, tem agenda econômica com PMI de serviços nos Estados Unidos, leitura final referente a março, alguns discursos de dirigentes do Fed, balança comercial de fevereiro e dados de auxílio-desempregos por lá que podem fazer preço. Na Europa, o PMI de serviços da Alemanha e o PPI da zona do euro, medição de fevereiro. Aqui no Brasil, a agenda está esvaziada, o que nos deixa mais expostos aos efeitos dos anúncios do Trump e da agenda econômica maçante no internacional.
Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.